O nosso mediador vai ser Alessandro. Hoje ele é vice-presidente da APAOP. Desculpe se de me apresentar. Meu nome é Marilda, eu estou presidente da APAOP. A gente teve uma reeleição agora e a gente começa um novo mandato com muita gente chegando para agregar e para ajudar nas mudanças que são necessárias dentro do território, no combate, nas lutas. O Alessandro, por favor. O Alessandro vai mediar a primeira rodada. São com os atingidos e pessoas que trabalham diretamente, são pessoas atingidas pela mineração dentro do território. Eu queria convidar para subir aqui nosso companheiro Benito, lá do Botafogo, que está muito linda lá para defender o território dele. Muito obrigada. Incrível, que acabou de chegar, que está agregando com a gente. Ela é uma médica da medicina familiar, trabalha com a comunidade de Ouro Preto. Ela é guiada pela escuta e pelo cuidado no território. Entende que o corpo das pessoas, que o território e o território onde vivem são profundamente ligados. Quando o território é ferido pela mineração, também o corpo adoece. E a experiência dessa mulher nesses últimos meses com a gente vai ser muito importante, porque ela vai falar de como adoecidas são as pessoas dentro do território minerado. Essa pessoa incrível chama Laura Condensa, vem pra cá comigo. Ela vem do território, ela faz praticamente uma luta sozinha, uma outra mulher. Mas eu lembro que as mulheres estão à frente do tempo aqui. A maioria aqui é mulher, tá? Vocês perceberam, né? Estamos mudando o mundo, já mudamos o mundo. Ela tem mulheres e é luta. Ela é terceira filha de 7 irmãos, nascida na roça, aprendeu a cultivar e a cuidar da natureza. Começou a buscar pelos seus sonhos ser professora de educação física, passando pela Escola Estadual Padre Afonso de Lemos, Escola Técnica Federal de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, Centro Universitário de Formiga, e ela tem um currículo muito grande. Como que a gente já está muito atrás, ela está falando, não, vai ter a Delisete, todo mundo conhece. Bem-vinda, querida, vem cá. Eu não vou ler o currículo dele também não, mas acho que muita gente conhece e ele tem feito um trabalho ao longo de muitos anos. Ele tem ajudado eu lembro, eu era criança, né? Posso falar que eu era criança? Eu não é velho não, tá? O Rio, a primeira grande atividade desse homem foi para ajudar a salvar, que eu me lembro, se não corrija se eu estiver errado, tá? Salvar o Rio das Velhas. Ele está aqui, Rominho, vem para cá, Rominho, agrega aqui. Ela tem feito um trabalho em várias comunidades, várias cidades. Ela tem atuado há muitos anos em vários territórios. Eu vou reduzir também, porque o currículo dela também é grande. Claro. A Lenice Baeta, arqueóloga, vem estar com a gente. Querida, ela chegou na minha vida na pandemia, ajudando a alimentar várias famílias, várias pessoas, e a gente foi construindo uma amizade muito grande. Hoje ela chegou aqui e me chamou de filha, porque a admiração, o respeito que eu tenho por ela é muito grande. Ela é professora de biologia na UFOP, tem feito um trabalho muito lindo, tem trazido seus alunos para poder se envolver com as comunidades, para entender que a comunidade tem vivido em detrimento do avanço da mineração dentro da nossa cidade aqui. Minha querida Cristina Maia, por favor. E essa mulher, gente, tem me inspirado muito, e ela vai inspirar outras mulheres com a história dela aqui.
porque ela foi atingida pela Vale. Ela ainda mora até hoje dentro de um quarto de hotel com sua família, com seus filhos adolescentes, seu marido. E eu sou muito grata por ela conseguir chegar aqui hoje. Tem muitos momentos que ela não consegue. E hoje, mais uma vez, ela nos presenteou com a presença dela. Vida longa a você e sua família. Bem-vinda. Vem cá, querida. Mas tão pequenininho para meu filhote. Vem para cá, Pedro Luciano, Pedro Edumano. Vai agregar muito nessa conversa aqui hoje. Seja bem-vindo. Gratidão pela sua presença. A gente tem aí um pouco dessa ideia de que a mineração impacta, mas é quando vem um desastre, né? A gente percebe hoje em dia que não é bem assim, né? Principalmente quem convive diretamente com esses impactos da mineração, que, ao meu ver, né, inicia muito antes, né? Então, para essa primeira rodada, vou chamar o companheiro Benito para a gente refletir um pouco sobre esses primeiros impactos, e a nossa companheira Cristina Maia. Tá? Então, primeiramente vou passar para o Benito aqui, e a gente tentar pensar, Benito, um pouco desses impactos da mineração, assim, que eles não começam da noite para o dia, né? Eles começam com aquela sondagem à comunidade, né? Com aquela acaba criando na comunidade uma especulação, uma ânsia, né, uma expectativa do que pode acontecer com a implantação dessa mineração ali, né? E a gente percebe que tem um modus operandi aí, né, das mineradoras sobre esses territórios, né, ao modo de tratar a comunidade, né, que o que a gente tem visto, que a princípio acaba meio que dividindo a comunidade entre os que têm uma expectativa boa no sentido de ter ganhos com aquele empreendimento e uma parte da comunidade que percebe ali os danos, né, que podem ser causados por essa mineração, e alguma frustração pode vir aí. Então, como morador, né, do Botafogo, que está se iniciando esse processo, eu acho que seria o melhor aqui da mesa para nos dar esse esclarecimento. Cristo, porque o primeiro a chegar aqui, o primeiro a falar, o que eu vou falar ele fala do modus operandi. A gente foi pego de surpresa no Botafogo, porque marcaram uma reunião e convidou algumas pessoas da comunidade, e aí a gente chegou lá para saber o que estava acontecendo. E aí já era a mineração querendo fazer diagnóstico ambiental. A gente foi pego de surpresa, não estava nem sabendo, né, de sondagem, nada. E aí foi tudo feito por debaixo dos panos aqui em Ouro Preto. Tudo feito por debaixo dos panos. A prefeitura sabia, porque como é que entra uma mineração dentro do território sem a prefeitura ter o conhecimento? E aí, primeira reunião que teve lá, aí o pessoal, a gente foi pego de surpresa. Aí, o que acontece? A população de Botafogo é uma população humilde. Então, assim, a grande maioria não tem, mal tem o segundo grau. A grande maioria, os mais antigos, só tem praticamente o primeiro grau. Então, assim, o grau de instrução é baixo. E a mineração chega fazendo promessa de emprego, e aí depois vem querendo dar aula de reciclagem e outras coisas mais, né? E aí, algumas pessoas que têm um pouco mais de estudo, a gente, opa, tem um trem errado aí. E aí a gente bateu o pé e a gente não aceitou o diagnóstico, que já veio o diagnóstico ambiental, e querendo que a gente já assinasse, como se a gente estivesse concordando com aquilo. E a gente bateu o pé e não assinamos. Aí pronto, passou, aí que a gente foi correr atrás, aí que a gente descobriu que tinha várias mineradoras querendo entrar no território do Botafogo. E aí o minerador, ele é estratégico, porque é o seguinte, um deles já começou a comprar terras no Botafogo há mais de 30 anos, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, porque o cara tinha informação privilegiada, e aí ele começa a comprar terra no Botafogo. Naquela época comprava barato, e aí foi comprando terra e arrumando sócio, e veio chegando. Quando a gente assustou, já tinha essa mineração e mais outra mineração. Quando a gente foi fazer estudo, eram 7, começou com 3. E aí
Passou uns 15 dias, outra reunião, a gente pensou que era a mesma mineradora, sabe? Aí quando chegou lá era outra mineradora querendo fazer o mesmo diagnóstico ambiental. Então assim, pra gente foi uma surpresa. E a salvação nossa é porque tem muita gente, a UFOP entrou com os professores, né, para ajudar a gente. Então assim, vários professores da UFOP que veio, a gente tá sendo orientado por eles e aí é o que deu o norte pra gente, que senão já tinha tomado conta do Botafogo. E outra coisa, o minerador, ele é malicioso. A gente criou uma associação no Botafogo, que é a Associação dos Moradores e Amigos do Botafogo, justamente para defender o território. Todo mundo sabe, a gente está cansado de falar que ali é um aquífero, você tem patrimônio histórico, arqueológico, ambiental, e aí ele maldoso, ele vai criar uma outra associação para confundir a cabeça da população. Então assim, aí aparece fazendo mídia junto com a Prefeitura de Ouro Preto, porque é o seguinte, o presidente da outra associação é um funcionário da Prefeitura. O vice-presidente da outra associação é um dos donos da mineração. E aí fica fazendo na mídia, mostrando coisa que a associação faz, defendendo o Botafogo. Infelizmente, nós estamos lutando contra o capitalismo. Né? Aquela velha história, o capitalismo é selvagem, e realmente é isso mesmo que acontece. Porque os caras têm poder econômico, e aí a gente está lutando contra a correnteza, mas a gente não vai desistir não, a gente vai continuar lutando. Eu vou passar o microfone para posso passar para Denizete, porque Denizete ela vai falar muito bem o modus operandi, que é praticamente o mesmo, o modus operandi que dessas mineradoras é o mesmo. E atrás dessas mineradoras está a Vale e está a BHP, porque são duas mineradoras de grande porte, e aí eles vão dividindo isso em mini-minas, né? E essas mini-minas conseguem mais fácil as licenças ambientais. Né? É uma estratégia, né? Porque depois esse minério vai ser vendido para quem? Para as grandes mineradoras. E a gente não preocupa, a gente não, eles, né? O capitalista ele não preocupa com o planeta, com o meio ambiente. O Roninho está aqui defendendo, ele vai falar um pouco do Rio das Velhas. Eu era criança, o Rio das Velhas, um minuto. O Rio das Velhas lá vai secando. Eu conheço o Rio das Velhas quando eu era criança, o Rio das Velhas lá vai secando. Então assim, o Botafogo, as águas do Botafogo alimentam o Rio das Velhas. E se você começa a tirar as águas da cabeceira do Rio das Velhas, o Rio das Velhas vai secar. Quem vai sentir isso é a população de Belo Horizonte. Daqui a talvez 40, 50 anos. Vai faltar água em Belo Horizonte. Para nós aqui vai faltar por menos tempo. Nossa companheira Cristina Maia e pedir para ela refletir um pouco sobre até um pouco do que o Benito acabou de falar, sobre como esse empreendimento chega, né, nessas comunidades, e será que essas comunidades estão assim, esclarecidas suficientemente para interpretar uma audiência pública com pessoas técnicas da área de mineração, né? Então, como educador ambiental, certo? Será que essas pessoas têm esse preparo para encarar, né, o que vai vir? Né? Porque por muitas vezes eles vêm demonstrando o lado bom, né, de ter uma mineradora, questão de emprego e tudo mais, enquanto a questão ambiental fica implícita e não explícita como deveria, né, nessas audiências públicas. Então, sobre esse preparo das comunidades... Primeiro, quero dizer que é uma honra estar aqui nessa mesa e eu acho que eu tinha muito mais que aprender do que falar aqui. Tem várias pessoas aqui que eu acho que vão me ensinar bastante coisas e eu aprendo muito cada vez que eu saio para o campo, cada vez que eu vou em uma comunidade, cada vez que eu discuto com as lideranças comunitárias, com pessoas que já são atingidas, com pessoas que estão no processo e com pessoas que estão sofrendo com a lama invisível e estão procurando um caminho e ensinam demais para a gente. Esse processo da educação que a Alessandra estava falando é um processo que eu trabalho a minha vida inteira. Eu trabalho com educação desde que eu me formei, eu trabalho com formação docente desde que eu me formei. E ficou impossível não trabalhar com educação ambiental. A educação ambiental, na verdade, é a educação em si. Desde pequenininho, todo mundo deveria entrar na escola já com formação na educação ambiental, que é a própria formação do indivíduo.
que é parte do indivíduo, que é a gente não pensa na gente como parte integrante desse ambiente. E talvez seja esse um dos motivos porque a gente se afasta de questões que depois podem concorrer com a vida da gente, né? Por exemplo, nesse caso. Quando o Benito estava falando ali, eu estava pensando aqui, que ele falou da forma como as mineradoras chegam. As mineradoras usam metodologias e coisas bem pensadas, estratégias bem antes elaboradas para chegar nas comunidades. Não é só um movimento de políticos e de empresários, é um movimento de pessoas que sabem como desestruturar uma comunidade para que não haja questionamento sobre as coisas que estão acontecendo. E isso passa pela formação do indivíduo, desde pequenininho. Se você vai para a escola e você entra na escola e você vamos chamar assim, formado dentro da escola, sem ter a possibilidade de discutir, de refletir, de conversar, de compreender o que o outro está passando, você também não vai se importar com o que acontece na comunidade se a sua casa não está dentro do buraco. Se você não está vendo o que está acontecendo, você facilmente pode ser levado a acreditar que ter a construção de um parquinho, ter a rua asfaltada, ter uma parede pintada, é uma vantagem, é uma coisa interessante, é uma coisa que pode trazer conforto, trazer coisas boas para a sua vida. Claro que isso é a ausência do poder público que deveria estar ali atuando. Mas quando você não tem uma formação desde pequenininho para entender, refletir, criticar sobre isso, passa a ser uma coisa interessante ter alguém que te ofereça aquilo. E as mineradoras sempre entram oferecendo alguma coisa, seja por meio de elaboração de uma associação fake, que na verdade é uma associação de pessoas da mineração, seja por meio de pessoas que são pessoas reconhecidas na comunidade, anciãos, senhoras, pessoas que já estão bem estruturadas na comunidade, e a mineradora vai fazer um acesso por aquelas pessoas que já são as pessoas que vão ter possibilidade de conversar com outras, seja por meio de oferecer pequenas coisas, vantagens, oferecer um material para a escola. Por que a mineradora vai para dentro da escola fazer projeto? Porque é na escola que tudo começa, é na escola que tudo se forma, é pela escola que se forma a sociedade. E dentro da escola você tem uma mini sociedade. Então, entrar por pessoas da comunidade que já são ali bem reconhecidas, entrar pela igreja, entrar pela escola, são os caminhos que vão fazer o caminho mais fácil, que a pessoa daquela comunidade vai passar a confiar, até que as coisas começam a ser destruídas de todos os lados e você de repente percebe que está tudo ruim. Que a gente fala das questões da mineração, e a mineração esses conflitos da mineração, eles estão aí há muito tempo na vida de todo mundo. Aí eu lembrei, na década de 70, a gente que tinha lá um movimento muito forte, e também que Carlos Drummond de Andrade retratou muito bem em relação a Itabira, mas também a Serra do Curral, que era olhe bem as montanhas. E mesmo assim que a gente fala olhe bem as montanhas, que era um movimento que barrou pelo menos a mineração, ela tá ali resiliente, tentando ocupar esse território ainda até. A serra foi protegida, a fachada da serra foi protegida, mas a mineração está lá tentando conquistar espaço. Então eu acho que nós estamos falando de uma luta para que o modelo se altere, não seja esse modelo, né, de comercialização de minério da forma que ele é e como ele é feito já há muito tempo.
E essa mesma luta depois a gente vai viver aqui. Eu recentemente fiquei sabendo que a própria Vale retornou à mina do Capanema e está com um processo de pesquisa, já de sondagem, para entrar na face de cá da Serra. Então, quando a gente for seguir para Itabirito e for subir na serra, a gente vai ver aquela serra lá no fundo que a gente vê o Capanema. Olhe bem as montanhas, porque daqui a um tempo vai ter uma falha, a serra não vai ter continuidade. A luta nossa é de evitar que isso aconteça. É uma luta complexa, porque o sistema está cada vez mais servindo aos interesses econômicos, mas a gente não para de lutar. A respeito da fala, né, do Benito, né, que é o presidente da Associação Comunitária do Botafogo, que eu não sei se foi esta reunião, Benito, mas eu fui em uma reunião quando inclusive eu conheci vocês. Foi essa. Foi essa mesmo? E que eu fiquei assim estarrecida primeiro com uma questão que vocês estão falando aí com o jogo de nomes, né, manipulação. O nome da mineradora era Patrimônio. Olhem só para vocês verem, né? Então assim, a gente que trabalha com patrimônio, então, assim, eu, por exemplo, eu já trabalhei no IFAM, já fui servidora do IFAM, fui arqueóloga do IFAM durante muitos anos, né? E já trabalhei também com, enfim. Então, eu senti que era proposital o nome Patrimônio, porque eles se apresentavam, nós do patrimônio. Aí a gente depois, você lembra, Benito, nós fomos na casa de uma pessoa, ela falou, teve um pessoal aqui perguntando coisas. Quem era? Eles falaram que era do patrimônio. Então a gente não sabia se era do IFAM, se era do IEF, se era da Secretaria de Cultura, se era um profissional da área de patrimônio ou se era a mineradora. Então, a gente vê um jogo sórdido de manipulação dessas mineradoras. E eu me lembro perfeitamente que nessa reunião, Benito, né, eles tentaram de todas as formas jogar as pessoas da comunidade umas contra as outras. Verdade. Inclusive marcando reunião na casa de uma pessoa e não numa área coletiva. Vocês lembram disso? Primeiro eles marcaram na casa de uma pessoa que estava interessada em trabalhar na mineradora, não é isso? Foi. E aí outros moradores reclamaram, falaram que não devia ser uma reunião na casa de um particular, e aí sim foi marcada no espaço comunitário, correto? Então assim, eu sou daquele primeiro momento, eu vi que a coisa era muito grave, né? E essa questão, né, do jogo dos nomes, e a gente viu que eles estavam realmente preparando, e aí propondo, gente, oficinas para fazer vassoura de piaçaba, para fazer sabonete, para fazer crochê, né? Exatamente. Assim, é um absurdo. E na verdade, os guardiões das águas de lá são eles, né? Então eu só queria fazer um rápido comentário a partir desta reunião, a minha primeira impressão. Eu queria trazer um pouco de um acalento também, que eu lembrei das falas aqui muito pertinentes sobre o meu território, né? De Antônio Pereira, levanta a mão aí, meus companheiros. Então, eu tenho companheiros aqui de Antônio Pereira, que é um distrito explorado tricentenário, né? São 300 anos. Tudo isso também ocorreu no nosso território, né? É fato. Agora vai ter oficina de piaçaba. Desculpa, porque a poeira lá da vocês podem ter certeza. Não, a ironia é terrível. Mas, enfim, eu queria trazer uma experiência também desses impactos da mineração, o quanto a gente também vai aprendendo nessa luta, né? Então, assim, um pouquinho de esperança também, que eu acho que essa mesa precisa trazer. Os impactos, eles são reais, modus operandi, né? Como o Benito falou, é o mesmo, mas a gente pode fazer diferente. E eu queria trazer aqui que algumas pessoas aqui, a Nelise, nós tivemos uma batalha muito grande no distrito agora sobre a mineração Leão de Ferro, né? Que está tentando adentrar o nosso território. E foi muito satisfatório, né, ver o povo dentro de uma igreja lutando pelo seu território, e que ali a gente viu a força que nós temos. Olha, estou arrepiada aqui, porque quem estava lá viu
foi exaustivo, foi cansativo, foi ardiloso, como o nosso poder público aqui de Ouro Preto, né, tinha suas estratégias e quase colocaram em prática, né, querendo adiar a votação, e enquanto, né, comunidade, nós que já estamos calejados, por isso que eu estou falando assim, nessa luta, tentamos assim, na hora a gente viu que era uma estratégia de não ter esta votação, nos reunimos ali, falamos, vamos, e era o padre que ia decidir, né, então assim, estava empatado. E quem esteve nessa reunião viu a coragem que a gente teve, tremendo, tal, mas vamos abrir a votação, porque se deixasse essa votação para depois, como eles tentaram colocar, mesmo com a espeleologia, aí eu ia falar o papel importantíssimo da Universidade, Boninho sabe disso, né, o quanto a gente conseguiu para confrontar os dados, né, que essa mineração Leão de Ferro foi lá, até com Minha Casa Minha Vida, né, era assim, absurdo as propostas dele de progresso, de emprego, numa região completamente impactada, onde essa mineração, todo mundo sabe, iria inviabilizar a vida da vila, porque atingiu o lençol freático, ia inviabilizar, nós temos a Gruta da Lapa, só vocês imaginarem aquele patrimônio, né, assim que pegar o lençol freático, vai parar de gotejar, os impactos, nada disso tinha nesse estudo de impacto. Então a universidade nós tivemos esse apoio da SPE, foi maravilhoso, né, aquele dia, que assim, eles só no relatório eles só citavam a Gruta da Lapa. Nós temos 9 cavidades, que a SPE deixou muito claro lá, e todos os impactos que tinham. E aí nós tivemos uma vitória grande. Então, assim, por enquanto estamos, né, tiramos a Leão de Ferro do nosso território, com muita força, coragem, e aí, assim, essa é a minha palavra. Então, quando o povo está unido, a gente consegue sim. O que eles tentam fazer é pulverizar, desarticular, jogar um contra o outro, mas que ainda existem caminhos. É claro que a gente está travando uma luta gigantesca, eu não vou falar nesse momento agora, eu só tenho 3 minutos de fala, né, sobre a Vale, sobre essa Samarco neste território, mas a gente precisa pensar caminhos, que foi isso que a Marilda, né, querida, me falou, vamos pensar caminhos, e este é a união de um povo junto com o saber da universidade, o saber popular, junto com a igreja, a gente precisa unir forças. Obrigada, gente. Primeiro momento, né, para a gente começar a refletir sobre esses primeiros impactos. Agora, para um segundo momento, pensar um pouco, ou refletir, né, um pouco sobre a dependência minerária, essa tal dependência que dizem que existe aí, e como que é construída essa ideia, né? Na verdade, é uma ideia construída por esses meios, por esse cerceamento de direitos, por como as mineradoras conseguem cercar ali e ter sob a custódia dela os direitos, a educação, né, o patrimônio, a saúde, daqui a pouco nós vamos falar disso. Então, tudo isso vai acabando, nesse primeiro momento, sendo cerceado pela mineradora que se instala naquele território. Para esse segundo momento, então, vou pedir a palavra da Denizete e da Ana Carla, como justamente, né, moradoras de lugares impactados, então, já calejadas, como você disse, né, nessa luta, e de de viver em uma comunidade que o acesso ao direito básico passa sempre pela chancela ali do capital privado, né, da mineradora, que vai ter um monopólio sobre as oportunidades. Então, acaba que no imaginário das pessoas ter uma oportunidade de uma vida boa é trabalhar na mineração, né? A gente sabe um pouco disso, como é que está no imaginário dessas comunidades. E também eles tentam então aí cativar uma possível mão de obra reserva. Aí, falando como professor, sendo solidário à professora aqui também, Denizete, que mora nesse lugar, passei por alguns distritos que tinham a mineração e a gente via as próprias crianças com expectativa, né, faz um desenho do caminhão de minerador, né, então a própria imaginário ali já está meio que direcionando essas pessoas para servir, né, a mineração. Então, um pouco da opinião um pouco né, dessa reflexão que a Denizete pode fazer aqui com nós, como professora e moradora de um lugar impactado. Mas não tem como começar a falar do que você propôs aí sem falar do começo, né? Porque a Pedreira Irmãos Machado em Amarantina
ela está em Amarantina desde a década de 70, mas a partir do ano de 2015, com a barragem, né, de Bento Rodrigues, né, a de Mariana, né, rompeu, aí aumentou muito a produção dela. Em 2018, ela propôs à Agência Nacional de Mineração uma servidão mineral. Ficou, né, só ali proposto até 2020. E com a pandemia, em segredo de justiça, a empresa, junto com alguns agentes da Agência Nacional de Mineração, que inclusive hoje, por luta, por denúncias, e a gente comprovando, tem 2 agentes condenados, né, foram presos, né, por corrupção ativa, né, e os mesmos agentes que pediram e deram a servidão mineral à Pedreira Irmãos Machado. Quando você fala que a empresa faz para as comunidades, eu vou discordar. Porque quem entra dentro de Amarantina hoje vai só encontrar buracos pelas ruas. Ou rebaixamento no asfalto por excesso de carretas, ou poeira, muito barulho, né? E ameaças a comunidades, porque desde 2015 a nossa igreja de São Gonçalo está com rachaduras. A empresa nunca ofereceu para ajudar a refazer a igreja, né? Sendo que essas rachaduras provavelmente foram causadas pelas detonações, assim como a maioria das casas de Amarantina tem rachaduras. Tá? E teve uma vez que até a dona saiu correndo de dentro de casa após a explosão, devido às rachaduras que começou a trincar. Aí ela saiu correndo dentro de casa, depois chamou a gente fez a filmagem e tudo. E aí a empresa fez um TAC com o Ministério Público, né, que é o termo de ajustamento de conduta. E nesse termo de ajustamento de conduta, a empresa não cumpria, gente. Foram 4 anos, o tempo todo, eu indo, fazendo as filmagens, denunciando e vendo, né, o risco que os funcionários da empresa estavam correndo. Eu fazia denúncia por causa dos funcionários e com medo de uma casa cair em cima de um morador. Assinaram essa TAC, não cumpriram, né? Então, assim, eu falo muito porque desde 2019 a gente faz denúncia ao Ministério Público, leva as irregularidades, eles não cumprem as condicionantes que tem que cumprir, né? E o Ministério Público quieto. Eu devo ter uns 300 ofícios mandados ao Ministério Público, tenho quase 4.000 páginas de denúncia, com filmagens, fotografias, comprovando, com documentos da própria Prefeitura, comprovando as irregularidades. Fazem o quê? De 2024 para cá começaram a fazer propaganda na Rádio Itatiaia, né, que a empresa faz maravilhas, que investe no esporte, investe na educação. Comprar um uniforme é barato, gente. Dar um uniforme para os alunos da escola é barato e é obrigação da prefeitura. Mas a infraestrutura que deveria chegar a Amarantina pelo CEFEM, pela própria empresa, não chega. Chega inquéritos movidos pela empresa contra os moradores. Eu tenho 4. 2 são criminais, por calúnia e defamação. Se vocês virem, pode entrar no meu Face lá, qualquer uma imagem daquela, se aquilo é calúnia e difamação, eu não sei para que existe uma Constituição Federal. Porque o respeito ao artigo 225 da Constituição, ele não existe. Porque o ambiente equilibrado, ele está indo embora, gente. Destruindo as nossas nascentes, as nossas matas, a qualidade de vida das comunidades. Então, não podemos falar que as empresas trazem benefício para as comunidades. Porque se a gente analisar, a agricultura traz muito mais benefícios para a comunidade do que a mineração. Porque se as pessoas pensarem quanto que fica da mineração nas localidades onde ela ocorre, é o mínimo. Fica doenças,
porque as pessoas passam a respirar essa poeira tóxica, né? E depressão. Nós estamos aí com a servidão mineral, né, que tem muita gente que já faleceu e as outras com medo de ser retiradas do seu território. Que acaba que fica na mão da mineradora, da empresa, o que pode e o que não pode, que nem você falou, né? Se for lá hoje está cheio de buraco, né? Então o direito a uma via pública decente, né, passa pela vontade do minerador, né? Infelizmente a ausência do Estado tem deixado tem deixado na mão delas, né? Ser boazinha, muito entre aspas aí, né? Ou ser maliciosa, fica muito a definir por ela, né? O Estado, infelizmente, não tem intervindo, como você falou, o CEFEM, né, que seria o modo ideal, né, de fazer essa captação e redistribuir esse recurso financeiro, infelizmente é sonegado e a gente sabe aí de algumas coisas que vão acontecendo. No mesmo tema, né, vou chamar agora a Ana Carla, também pensando aí nessa questão da mineradora ocupando esses espaços, né, onde falta, né, lá no Pereira, a gente conhece muito bem a história do Pereira, também dei aula lá no Pereira, então a gente vê onde falta o espaço do Estado, a mineradora acaba chancelando e ocupando esse espaço. E também eu queria começar a pensar também, também de forma mais positiva, assim, né, que você trouxe aí, sobre a questão, que é uma questão muito falada, e não sei como é a experiência do Pereira, mas sobre a questão da diversificação econômica, né, para tentar fugir, né, pular um pouco dessa dependência minerária aí, que dizem, né, que desde quando Ouro Preto chama Ouro Preto, a gente é dependente de minério. Eu não sei, né? Eu sei que a agricultura salvou muita gente aqui na mineração do ouro, porque o ouro a gente não come, né? Só um momento. Algumas pessoas chegaram, né? Ana Carla, que está aqui presente, vou falar sobre o distrito de Antônio Pereira, falar um pouco sobre essa dependência minerária. Novamente, né, falando, Antônio Pereira é tricentenário, a gente já teve uma grande exploração de ouro ali, e depois vem a mineração se instaurando nessa região. O que a gente sabe que essa, né, minerodependência, Antônio Pereira é totalmente minerodependente. Quando ele fala da diversificação econômica, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, mas como que começa essa minerodependência? Né? O que tinha Antônio Pereira antes? Quais eram os saberes locais? Tinha um quilombo? Alguém sabe me responder? Então, a minerodependência, ela tem um processo de enraizamento muito grande. Ela chega com essa falácia, né, de progresso, desenvolvimento, né, começa a captar, né, pessoas locais com subempregos, salários muito baixos, mas dão um plano de saúde, olha, coisa vantajosa, e tira aquela pessoa que fazia um biscoitinho para vender para limpar banheiro. Né? E aí essa pessoa que fazia aquele biscoitinho a não sei 30 da avó, isso, aquilo, outro, não vai passar isso mais para o filho, porque está ali ocupado dentro da mineração, né? Mercadinhos que serviam, né, que você falou da agricultura, tinham muitos quintais produtivos, e essas pessoas, por quê? A população flutuante, né, aquela população que vai trabalhar de fora lá também, começam esses mercadinhos a fazer o quê? O café da manhã, porque os ônibus param das empresas contratadas e aí já não mais tem tempo de, né, fazer a sua horta para colocar ali nas suas feirinhas. Então, um processo de enraizamento que vai matando, mata todo esse processo, mata os saberes, mata os modos de vida, mata os comércios, e aí começa o quê? Onde você tinha uma existência, por exemplo, mínima do poder público ali atuando, que ele falou, começa a cooptar o poder público também, né? Aí vai entrando dentro, né, vamos dizer que da prefeitura, né, vai oferecendo cada vez mais benefícios, e aí assim, deixando uma comunidade, porque Antônio Pereira é a galinha dos ovos de ouro, né? Dona Ivone sempre fala isso, e é verdade. A CEFEM que a gente tem lá não
não vai para lá. Mas vocês acham que é interessante manter Antônio Pereira virar um Alphaville da vida com tudo aquilo sendo distribuído lá? Não, ninguém quer deter aquele tipo, né, de poder, né, e trazer aquilo lá. Que é o quê? O esgoto a céu aberto. Você vai lá hoje, nós temos esgoto a céu aberto em Antônio Pereira. Continuamos. Por que nós não temos ali? Não leva a universidade para lá, não leva a escola técnica para lá, porque eu quero manter as pessoas na ignorância, porque o conhecimento liberta. Então, a gente, quando pensa nessa minerodependência, a gente tem que pensar em todo esse enraizamento, né? Tira-se tudo que tem nessa comunidade, e agora, graças a Deus, né? Assim, a gente vai falar assim, por exemplo, o que a gente consegue? Uma assessoria técnica independente para resgatar um pouco tudo isso. É fácil? Não, né, Roninho? Como é que a gente vai ver os vestígios de um quilombo que a própria mineração faz questão de apagar? Ciganos estiam no local? Apaga. Então, gente, é difícil, porque o que vai ficar de Antônio Pereira se nós não começarmos a ter essa consciência de resgatar e de falar que a hortinha, isso que você falou da diversidade econômica, de enquanto comunidade criar esta consciência e esse pensamento crítico na nossa comunidade. Isso tem sido feito, a gente está melhor do que a gente era antes, né, meus amigos? Não estamos melhor? Isso, né? Então estamos levando o conhecimento cada vez mais para essas comunidades se auto-organizar, tentar pensar nesses modos produtivos, nessa diversificação econômica. O que eu queria falar também é assim, e aí essas pessoas que tentam fazer diferente também, quando a gente pensa numa dependência minerária, existem as pessoas que viram defensores dos direitos humanos, lideranças nessas comunidades, que começam a colocar esse saber na comunidade, refletir, vale a pena esse emprego? Será que você realmente está ganhando mais do que o seu pãozinho fresquinho, né, do que a sua horta? Olha só, a sua saúde, como é que está? Está valendo a pena? Começa a pensar nisso tudo. Então, essas pessoas são perseguidas. Né? Essas pessoas são ameaçadas de morte, essas pessoas precisam sair do seu território. Por quê? Outras pessoas da comunidade, que a Vale faz, Vale Samarco, a alienação, né? Porque ela está dentro da escola da vila, ela está dentro da outra escola, oferece curso, ainda não teve de Pastora Piaçava não, mas a poeira está tão grande que vai chegar. E é isso, e essas pessoas com esse saber acreditam que isso são benefícios que a mineração está trazendo. E então, assim, a gente precisa pensar nisso tudo. Ela realmente domina o saber, domina a escola, começa a alienar essas crianças que o que elas têm para a vida futura delas é ir para essa mineração com esses subempregos, que é um salário, a gente pode ver aí. E é isso, a Vale, ela manda e desmanda no nosso território, e a Vale mata, principalmente a unha, não é assim pegar e tipo matar, não. Qualquer pessoa que dá voz a todas as violações que estão lá são perseguidas, adoecidas e morrendo aos pouquinhos. E é isso, gente. 19 pessoas aqui em Mariana, aquele do Bento, né? E lá em Brumadinho foram 272 pessoas. Isso é as que morreram aqui no dia. E o pessoal que morreu depois? Gente que suicidou, gente que entrou em depressão e veio outras doenças e acabou morrendo. E aí, está contando só seres humanos. E a microfauna, né? A filha do Roninho ali. Então, assim, a microfauna. E o resto da natureza, que ninguém conta. Ninguém contabiliza, ninguém mensura. Quantas vidas se perderam nessa lama aí? Então, assim, a gente tem que parar para pensar nisso aí. É algo assim que eu achei emblemático. Uma cena que eu vi em Antônio Pereira agora, no dia 15 de agosto, né, no dia da festa, né, de Nossa Senhora da Conceição. Eu passei lá o dia todo. Foi lindo, foi emocionante. É lindo ver esse patrimônio imaterial, né? Agora, eu fiquei surpresa, eu até comentei com o deputado Leleco, que estava lá, chegou, que a gente viu uma cena, quando eu cheguei, que a Vale, ela simplesmente mandou fazer um portal acolchoado verde e colocou no portal, na frente do portal, né, da entrada dali da área da Gruta da Lapa, gente, acredite se quiser. E na hora que o Andor, com a nossa
Nossa Senhora, a coisa mais linda, com a coroa que foi construída, né, com a colaboração comunitária, com a doação de anéis, de joias, de dinheiro, que produziram, né, aquela linda coroa com o andor novo, tudo, enfim, da emoção e da história da comunidade. Acreditem, né, o andor não entrava, porque o acolchoado que a Vale colocou ali para aparecer, para fazer propaganda, não permitia. E a comunidade tirou, né? Foi tomada a decisão de tirar o portal da Vale e colocar ao lado. Então eu só queria dizer, essa cena, para nós que não somos de Antônio Pereira, mas que fomos lá, né, para participar desse lindo dia de pura fé e pertencimento de Antônio Pereira, né, de uma história, né, centenária, né, se não me engano, desde 1722, né, que há essa devoção, né, que há essa história linda, as lições. Então eu só queria fazer esse comentário, que a gente viu ali, né, a tentativa de usurpar, se apropriar de um território, de um patrimônio, de uma memória. Só que, ao mesmo tempo, ela foi colocada de lado e tudo aconteceu da forma mais linda. Então, eu quero aproveitar e parabenizar a comunidade de Antônio Pereira. Assim, da importância, né, da comunidade nesse portal, porque eles fizeram isso também. Eu sou removida, existia uma festa da água marinha, que era a festa junina, e eles colocaram esse mesmo portal esse ano, porque eles agora, aí, quando você fala da questão da minerodependência, a festa sempre existiu com uma auto-organização da comunidade. A Vale agora injeta dinheiro, mais fácil, né, para a comunidade não ser. E aí enfia isso, né, porque aí agora está patrocinando a festa junina dos removidos, que quase removido não vai não, e colocou esse portal lá também. E aí, assim, fica claro essa dominação do território. Só para te dizer, o portal lá na Gruta da Lapa, eu também recebi, a primeira vez que eu recebi, olhei, não só eu, mas outras pessoas, nós também denunciamos para o Ministério Público, pegamos a foto e falamos, essa festa é do povo, essa festa não é. Então, retirem este portal e notifiquem a Vale. Então, a importância também da gente se organizar, porque isso que ela falou virou denúncia. E no dia seguinte não estava lá, graças a Deus, entendeu? Os próximos questionados, as próximas reflexões que a gente pode fazer aqui e pensar um pouco agora sobre questões até relacionadas ao que foi dito agora há pouco, que é sobre esses métodos de conseguir desenvolver projetos nessas áreas impactadas pela mineração, principalmente projetos socioambientais, né? Então, para esse momento, eu chamo o Pedro e o Ronin, na verdade, na ordem contrária, o Ronin e o Pedro, né? Para a gente tentar pensar sobre esses projetos, a aplicação desses projetos nessas áreas. Esses projetos, será que realmente garantem a autonomia dessas comunidades em conseguir gerir, conseguir desenvolver e ter uma sustentabilidade, né? Então, principalmente nesse sentido de que eu aplico o projeto e aquela comunidade, a partir desse projeto, vai ter sua autonomia ou não, né? E outra coisa, eu ia fazer especificamente para o Pedro, mas eu vou deixar para os dois, para ser mais ágil aqui, a questão justamente disso, tanto de instituto que está aparecendo, apadrinhado pelas mineradoras, né, e que estão aplicando esse socioambiental ao modo, né, dentro dessa cartilha das mineradoras aí, né? Então, a gente pensar um pouco nesse sentido, pensar, será que a gente tem projetos que dão autonomia, são sustentáveis, né, vão permanecer após o fim desse projeto? A comunidade vai conseguir continuar tocando esses projetos? É uma questão, vou inverter, né? Porque o que a gente está vendo aí são projetos que estão vindo financiados pelas mineradoras, instituições que estão aí fazendo projetos em todos os territórios, justamente pela ausência do Estado e de uma forma abusiva. Então, isso acontece em Antônio Pereira, acontece em Amarantina, acontece em São Bartolomeu, que é território não minerário.
Nós estamos vivendo um momento agora que foi uma luta. São Bartolomeu é uma área com uma vocação grande para a conservação, que são a cabeceira do Rio das Velhas e tudo. Eu participei dessa luta desde que eu fui para São Bartolomeu, de que, como é uma área que, por necessidade, ela é para conservação, deveria ter políticas públicas voltadas para isso. Na ausência do Estado, a própria Vale hoje está financiando um projeto de recuperação de área degradada, 44 milhões. Em tudo que ela fizer, tem a logomarca dela lá. É o Estado, a logomarca, inclusive em parceria com o próprio comitê. E é de uma forma que é feito justamente para minar as lutas. Para minar justamente essa. Então, assim, agora eu vou fazer uma inversão do processo. Eu acredito muito de uma forma que aqui, todos que estão aqui, de uma forma já estão construindo propostas. São pessoas que estão nos seus territórios construindo uma outra maneira de se viver. Cada um da sua forma. Então, assim, o território da minha morada é um lugar muito especial. O território da minha morada, eu escolhi morar em São Bartolomeu, é um lugar que eu defendo. Eu estou em São Bartolomeu, em Antônio Pereira, porque eu acredito também no território da morada das pessoas que estão ali. Então, é uma luta coletiva. E é isso que a gente tem que conseguir construir. E se a gente se submeter ao recurso da mineração, a gente é cooptado por isso. Então, e aí eu fiquei pensando, todo mundo ouviu notícia, porque as notícias param que essa semana apareceu uma onça lá no Timbopeba. Vocês viram essa notícia? Uma onça parda, um puma com cola, na cadeia trófica. Não, que maravilha que tem uma onça solta por aí, né? Aí começou o questionamento, né, do risco que essa onça tem, né, se ela está sendo monitorada. Ô, gente, a ameaça não é a onça, não, é a mineração. Deixa a onça beber água. É isso. E aí eu vou colocar, porque assim, a minha propriedade está a 5 quilômetros da antena do Timbopeba. Em linha reta, se eu saio caminhando, eu chego na antena com 5 quilômetros de caminhada. Essa onça, tem 1 ano que a gente está monitorando, é a que mais aparece em fotografia lá na RPPN Fazenda Nascer. E isso aí, assim, está aberta, as pessoas a campo. Eu não estou lá fazendo divulgação de que essa onça é a mesma onça, porque ela anda muito, ela anda 30 quilômetros num dia. É um animal. Então, assim, eu só estou querendo colocar, porque aí parece que a natureza não faz parte disso. E só para encerrar, eu acredito muito, aí eu vou voltar lá na homenagem às mulheres, e eu não podia deixar de fazer, porque eu aprendo, eu tenho uma companheira que eu aprendi e aprendo muito com ela. Eu aprendo a ser um pouco melhor cada dia. E ela é educadora, diretora da escola de São Bartolomeu, e ela educa as crianças na convivência com a natureza. E está aqui a minha filha caçula, que está aqui também, que é bióloga, e que ela cresceu com esse aprendizado. Então, assim, o que eu acredito mais é isso, que a gente está formando nesse universo de enfrentamento, pessoas que podem fazer a diferença. Aí é uma luta coletiva. E esses projetos é o que eu acredito. Então, assim, vamos construir essa luta coletiva, vamos fazer diferença, que é por aí e vamos deixar essas onças beber água, que elas estão à vontade. A ameaça não é a onça.